Tudo começou quando fui transferido para um antigo convento no interior. Uma construção centenária erguida no alto de uma colina, cercada por florestas densas e um silêncio quase absoluto. Meu trabalho ali era bem simples: cuidar da manutenção do local e das tarefas rotineiras, como limpeza e reparos. O convento abrigava poucas freiras, a maioria delas já idosa, com exceção de Irmã Ágata, uma figura solitária e séria, que parecia ser a responsável pela administração do lugar. Irmã Ágata era uma mulher de poucas palavras, com uma expressão sempre impassível, como se nada neste mundo pudesse perturbá-la. Seus olhos eram frios e analisadores, quase intimidantes. Logo na primeira semana, percebi que as outras freiras evitavam ficar muito perto dela. Quando ela passava pelos corredores, elas baixavam a cabeça e murmuravam preces em voz baixa, como se quisessem se proteger de algo. Comecei a notar estranhezas nas rotinas do convento. Todas as noites, por volta da meia-noite, ouvia passos pesados ecoando pelos corredores próximos ao meu quarto. Inicialmente pensei que fosse apenas uma das freiras insone, caminhando para aliviar algum desconforto ou rezando em alguma capela próxima. Mas aqueles passos seguiam um padrão perturbador. Pareciam iniciar perto da ala onde ficavam os quartos, depois iam até a cozinha e finalmente desapareciam nos corredores do porão. Decidi não dar muita atenção a isso, pensando que era apenas um hábito noturno de alguém do convento. Mas uma noite, enquanto eu terminava de organizar algumas caixas no porão, ouvi os passos começando bem perto da porta. Tentei fazer silêncio, esperando que passassem, mas eles pararam, como se quem estivesse ali tivesse notado minha presença. Segurei a respiração e esperei. Depois de 1 minuto de silêncio absoluto, ouvi a porta abrir lentamente e vi a figura de Irmã Ágata no corredor. Ela estava de pé, me olhando com aqueles olhos frios e impassíveis, sem dizer uma palavra. Seu rosto estava parcialmente coberto pela sombra do corredor, mas pude perceber um leve sorriso, frio e calculado. "Tudo bem com você, irmão?" Ela perguntou em uma voz quase sussurrada, mas que parecia reverberar nas paredes do porão. Eu, tentando esconder o desconforto, respondi que sim, que só estava organizando algumas coisas. Ela me observou por mais alguns segundos e, sem dizer mais nada, se afastou. Na manhã seguinte, uma das freiras, Irmã Teresa, se aproximou de mim com um olhar sério. "Se você ouviu algo à noite, é melhor ignorar", ela disse baixinho, quase como um aviso. Perguntei o que ela queria dizer, mas ela apenas balançou a cabeça, evitando me encarar. Aquilo me deixou intrigado. Afinal, qual era o mistério sobre Irmã Ágata e por que as outras freiras pareciam tão amedrontadas na presença dela? Alguns dias depois, outra situação estranha aconteceu. Eu estava reparando uma janela na capela quando vi Irmã Ágata sentada no primeiro banco, de costas para mim. Ela parecia rezar, mas algo em sua postura parecia errado. Ela estava imóvel, com as mãos entrelaçadas, mas de uma forma rígida, quase forçada. Seus ombros estavam tensos e sua cabeça inclinada para baixo, como se estivesse lutando contra algo. Sem querer interromper, continuei meu trabalho, mas a curiosidade me venceu e olhei para ela mais uma vez. Foi então que percebi que ela estava sussurrando algo em uma língua que eu não conhecia. Não parecia latim, nem qualquer idioma religioso com o qual eu tivesse familiaridade. Quando ela terminou, se levantou e caminhou lentamente até a porta, passando por mim sem me notar, ainda absorta naquele estranho ritual. O cheiro que ela deixou no ar era diferente do habitual aroma de incenso. Havia um leve odor metálico, misturado com algo que não consegui identificar. Desde aquele dia comecei a evitar ficar sozinho com ela. Na noite seguinte acordei com uma sensação estranha, como se estivesse sendo observado. Ao abrir os olhos, vi uma sombra parada no canto do meu quarto. Era a Irmã Ágata, me encarando em silêncio, sem se mover. Fiquei paralisado, sem saber o que fazer. Após alguns segundos que pareceram uma eternidade, ela se aproximou, inclinando a cabeça levemente,
com aquele mesmo sorriso frio. A fé é uma coisa poderosa, irmão, ela disse em um tom que misturava doçura e ameaça. Pode nos salvar, ou nos condenar. Antes que eu pudesse responder, ela se virou e saiu do quarto, deixando-me sozinho e com um medo profundo. Naquela noite, não consegui dormir mais. Na manhã seguinte, conversei novamente com irmã Teresa, perguntando sobre o comportamento de irmã Ágata. Ela parecia hesitante, mas finalmente cedeu e me contou que Ágata era de fato uma figura incomum. Segundo ela, anos atrás, Ágata foi designada para o convento após um incidente que a afastou de outro mosteiro. Ninguém sabia exatamente o que aconteceu, mas rumores diziam que houve uma série de mortes inexplicáveis entre as freiras do local e que Ágata estava sempre por perto quando algo acontecia. Intrigado e cada vez mais apreensivo, decidi investigar por conta própria. Em uma tarde chuvosa, enquanto as outras freiras estavam ocupadas na oração, aproveitei para explorar o escritório de irmã Ágata, procurando por algo que explicasse seu comportamento. Entre os papéis e livros antigos, encontrei um pequeno caderno, escondido em uma gaveta trancada. Ao folheá-lo, percebi que o caderno estava cheio de anotações enigmáticas, rituais e símbolos que eu não conseguia compreender completamente. Algumas páginas descreviam o que parecia ser uma espécie de cerimônia secreta, com instruções detalhadas e símbolos desenhados com precisão. Em uma das últimas páginas, encontrei um nome que me deixou perturbado: Irmã Teresa. O que aquilo significava? Por que o nome de Irmã Teresa estava ali? Voltei para o meu quarto com o caderno, decidido a confrontar Teresa e descobrir mais sobre aquela história. No entanto, ao encontrá-la naquela noite, ela me olhou com uma expressão aterrorizada ao ver o caderno em minhas mãos. Você não devia ter mexido nisso, ela sussurrou pálida. Agora ela vai saber que você está envolvido. Antes que pudesse dizer algo, irmã Teresa fez o sinal da cruz e se afastou rapidamente, desaparecendo pelo corredor. Desde então, comecei a me sentir ainda mais vigiado. Não passava uma noite sem que eu sentisse a presença de alguém ao lado da minha porta ou ouvisse passos lentos e calculados próximos ao meu quarto. Irmã Ágata parecia saber de tudo, como se pudesse ler meus pensamentos. As noites se tornaram intermináveis e minha sanidade começou a se desgastar sob aquela constante sensação de terror. Na última noite antes de minha partida, algo realmente inexplicável aconteceu. Eu estava organizando minhas coisas, pronto para deixar o convento, quando ouvi uma batida suave na porta. Ao abri-la, vi irmã Ágata parada ali, com uma vela acesa em mãos. Seu olhar estava vazio, mas seu sorriso frio permanecia, como se ela estivesse prestes a fazer uma revelação. Está pronto para a confissão, irmão? Ela disse em um tom enigmático. Sem esperar resposta, entrou no quarto e se sentou em uma cadeira, me encarando. Aquela noite, algo ainda mais sombrio estava prestes a se desenrolar. Ao vê-la sentada ali, com aquele sorriso enigmático, senti um frio na espinha. Estávamos frente a frente, e a presença dela preenchia o quarto de um modo sufocante. Mesmo antes de ela abrir a boca, sabia que nada do que aconteceria ali seria normal. Você encontrou meu caderno, não foi? Ela perguntou com uma calma que parecia ainda mais ameaçadora. Suas mãos acariciavam a vela, a chama oscilando e projetando sombras estranhas no quarto. Assenti lentamente, incapaz de encontrar palavras. O caderno estava guardado embaixo do meu colchão, mas senti que ela sabia exatamente onde estava. Eu já sabia que você estava curioso, mas confesso que não esperava que fosse tão longe. Curiosidade é um traço perigoso, especialmente em um lugar como este. O tom de sua voz mudou, e algo em seus olhos brilhou com uma intensidade perturbadora. Ela se inclinou para a frente e por um momento pude sentir um cheiro estranho, como de incenso queimado, misturado com algo que lembrava metal. Você sabe o que significa sacrifício, irmão? Ela perguntou, sua voz baixa, mas com um tom de ameaça. Não respondi. Aqui, nós nos dedicamos a um propósito maior.
há algo que transcende a compreensão comum. Cada oração, cada ritual, todos têm um propósito. Ela então se levantou, levando a vela consigo, e antes que eu pudesse reagir, pegou o caderno debaixo do meu colchão, como se tivesse sido atraída por ele. Sem dizer uma palavra, abriu-o e começou a folhear as páginas, como se estivesse verificando se eu havia mexido em mais do que deveria. Quando terminou, fechou o caderno com um estalo e olhou para mim com aquele mesmo sorriso frio. Não há nada neste convento que escape de meus olhos, irmão. E agora, você também faz parte disso. As palavras dela soaram como uma sentença. Saí do quarto logo após ela partir, decidido a abandonar o convento naquela mesma noite. Estava disposto a enfrentar as estradas escuras da madrugada, do que passar mais um minuto ali. Mas, ao atravessar o corredor, percebi que o convento estava mergulhado em um silêncio incomum. Nem mesmo o vento que sempre balançava as janelas parecia soprar. Tudo estava estático, e uma sensação opressora enchia o ar. Enquanto caminhava, ouvi passos atrás de mim. Virei-me, esperando ver irmã Ágata, mas o corredor estava vazio. Continuei andando com o coração disparado. Ao chegar próximo à capela, notei que a porta estava entreaberta e uma leve luz dourada escapava por ela. O impulso de olhar foi mais forte que o medo. No interior da capela, vi irmã Ágata e algumas das outras freiras reunidas. Elas estavam ajoelhadas ao redor do altar, que estava coberto com um pano escuro e decorado com símbolos estranhos, os mesmos que eu havia visto no caderno. Em cima do altar, havia um cálice e uma lâmina afiada que refletia a luz das velas. Irmã Ágata segurava o cálice, e uma das freiras mais jovens parecia hipnotizada, imóvel diante dela. Eu soube, naquele instante, que estava presenciando algo muito mais sombrio do que imaginava. A jovem freira, com os olhos vidrados e expressão vazia, foi instruída por irmã Ágata a estender os braços sobre o altar. As outras freiras murmuravam palavras que eu não compreendia, mas sentia um peso naquelas palavras, algo profundo e sinistro. Senti o instinto de correr, mas minha curiosidade doentia me impediu de sair dali. Então, vi quando irmã Ágata ergueu a lâmina e fez um pequeno corte no braço da jovem, permitindo que o sangue escorresse para dentro do cálice. As outras freiras continuaram murmurando, e a atmosfera se tornou densa, como se o próprio ar estivesse carregado de uma energia que me sufocava. Não consegui mais observar. Afastei-me lentamente, o coração martelando no peito, cada passo meu ecoando pelo corredor vazio. Quando finalmente cheguei ao meu quarto, fiz as malas rapidamente. Não sabia ao certo o que estava acontecendo naquele convento, mas uma coisa era certa. Aquilo não era um lugar sagrado. Algo muito errado estava enraizado naquele lugar, e eu precisava ir embora. Na manhã seguinte, avisei a Madre Superiora que iria embora, alegando questões familiares. Ela apenas assentiu, com um olhar de aprovação, como se já soubesse que minha estadia ali não duraria muito. Irmã Ágata, porém, estava lá, observando minha saída com aquele mesmo sorriso frio, como se já soubesse de tudo. Quando saí pelo portão, senti um peso enorme se levantar dos meus ombros. Mas, ao mesmo tempo, havia uma certeza assustadora de que aquele convento não me deixaria em paz tão facilmente. Mesmo depois de partir, sonhos perturbadores começaram a me assombrar, como se uma parte de mim ainda estivesse presa naquele lugar sombrio. Foi só quando encontrei outra pessoa que também havia passado pelo convento e ouvido histórias sobre irmã Ágata que tive certeza. Eu não estava imaginando nada. O convento era de fato um local de práticas estranhas e possivelmente perigosas.